Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Amanhã começamos o nosso último mês da jornada, né? Como o tempo passou rápido, como esse ano voou, né? Pelo menos para mim. Não sei para vocês. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto de número 12, o que é o ego. O ego é idolatria, é o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo destinado a sofrer e a terminar a sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano. Ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, a parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus, e em sua terrível autonomia vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus, se habita nele? O que pode conhecer do pesar e do sofrimento, se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque, se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade? Como conhecer a realidade? Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e o quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar as ilusões no santuário da própria vida. E a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor completamente seu, completamente um com ele quer o eterno, né? Muito bem. Lição do dia, lição 334. Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá. Então, ontem nós falamos, aqui o perdão põe fim ao sonho de conflito, né? Então, vocês lembram que eu sempre falo para vocês que nós vamos parar, né, de transmitir para as gerações futuras, das pessoas inclusive que nos cercam, né, e da nossa descendência, a tocha terrível vai parar aqui, né? Vai parar conosco, não vamos passar isso adiante, não vamos mais entregar essa tocha terrível para o mundo. Então é a lição de ontem. Aqui em mim, nesse momento, o perdão põe fim ao sonho de conflito, tá? Mas, muito bem, chegamos à lição do dia de hoje. Hoje eu reivindico as dádivas que o perdão dá. Então, no momento em que eu decido perdoar, né? E lembramos que anteontem a gente falou, o medo limita o mundo e o perdão o liberta. Então, no momento em que eu decido perdoar, eu recebo as dádivas do perdão, tá? Muito bem. Não esperarei nem mais um dia para achar os tesouros que o meu Pai me oferece. Todas as ilusões são vãs e os sonhos se desvanecem
no momento em que são tecidos a partir de pensamentos fundamentados em falsas percepções. Que hoje eu não aceite essas parcas dádivas novamente. A voz de Deus está oferecendo a paz de Deus a todos aqueles que ouvem e escolhem segui-lo. Hoje essa é a minha escolha, e assim sigo para achar os tesouros que Deus me deu. Só busca o eterno, pois o teu filho não pode se contentar com nada menos do que isso. Então, o que pode ser o seu consolo, senão o que ofereces à sua mente confusa e ao seu coração assustado para dar-lhe certeza e trazer-lhe paz? Hoje quero contemplar o meu irmão sem pecado. Essa é a tua vontade para mim, pois assim contemplarei a minha inocência, pois assim contemplarei a minha pureza, né? Não vamos usar essa palavra impecabilidade, porque não é o sentido que Jesus desejava para essa palavra no original em inglês. Eu estou muito segura disso, tá bom? Então, ok. Agora, eu vou dizer para vocês que a maior dádiva que o perdão dá, no meu ponto de vista, é a paz. Quando eu perdoo, quando eu tomo essa decisão de perdoar, quando eu faço essa escolha, quando eu falo assim, meu mestre, eu quero escolher novamente. Estou disposta a escolher novamente. Lembram do anjo da disposição, que está trabalhando com a gente até hoje? Amanhã a gente vai se despedir dele e vai dar as boas-vindas ao anjo da luz, que vai ficar com a gente todo dezembro, tá bom? Então, quando eu me disponho a perdoar, a maior recompensa que eu tenho é a minha paz mental. Eu estou no fluxo com a vida. O que aconteceu, aconteceu, né? Ontem aconteceu um negócio bem chato comigo. Eu perdi o meu headphone de natação, meu headphone à prova d'água, né? Um headphone da JBL, caro pra caramba. Eu perdi, eu dei uma bobeira e eu esqueci ele na academia, né? Deixei ele cair, não vi ele cair, eu acho que foi isso que aconteceu, ficou na academia. Hoje eu fui pra academia e ninguém encontrou, então eu não sei se a pessoa que o encontrou vai me devolver. E aí eu fiquei muito chateada ontem, até que eu me lembrei, eu falei assim, peraí, eu não tô praticando o que eu prego. E aí eu fiz uma oração para o Divino Espírito Santo e entreguei a situação nas mãos do Divino Espírito Santo. E falei assim, meu Divino Espírito Santo, se for da tua vontade, que eu recupere o meu headphone. Se não for, eu vou comprar outro, né? Que eu uso ele todo dia. Enfim. E aí, gente, na hora que eu fiz isso, foi a hora que eu tava tomando meu café da manhã, 5 minutos depois eu já não tava mais pensando no assunto. Aí à noite, no trabalho, eu comecei a pensar de novo, poxa, meu headphone foi caro, meu headphone. Anteontem eu tinha tido um pensamento assim, poxa, anteontem não, uns 3 dias atrás, eu falei assim, eu tenho que amarrar esse headphone em algum lugar, porque senão eu vou acabar perdendo ele, né? E eu tirei ele para atender o telefone que estava tocando e deixei ele é um negócio assim que parece uma letra C, né, com as pontas que você põe na orelha. E aí eu deixei ele aqui no meu ombro e provavelmente na hora que eu me levantei ele caiu e eu não vi. Aí de noite eu me incomodei novamente, voltaram os pensamentos egóicos, né? Aí eu rezei novamente, falei, meu Divino Espírito Santo, tá tudo bem, se não for para eu encontrar, que faça a alegria de alguém que não tem dinheiro para comprar um desse, né? E tudo bem, né? E enfim. Então, gente, isso que eu tô falando para vocês agora. Pode ser uma bobagem, pode parecer uma bobagem, mas somos nós perdoando o desenrolar da vida, né? Perder o meu headphone foi algo que eu não gostaria que tivesse acontecido, né? Perder o meu headphone. Mas eu preciso fluir com a vida, né? Eu preciso fluir com a vida. Foi o que aconteceu, ponto. Por alguma razão, né? Que eu não sei qual é ainda, provavelmente vai me ser mostrado. Eu precisei ter esse prejuízo, perder o meu headphone, né? E aí? Como é que fica? Eu vou passar o dia me atormentando com algo
sobre uma situação sobre a qual eu não tenho a possibilidade de mudar, né? Porque foi assim, eu saí da academia quando eu tinha andado, sei lá, 2 minutos saindo da academia, eu falei meu headphone. Aí eu peguei e abri a bolsa para ver se eu achava meu headphone e eu vi que ele não estava na bolsa. Parei na banca de jornal, tirei tudo de dentro da bolsa. Bolsa de natação, você carrega um monte de coisa, né? Shampoo, sabonete, toalha, enfim. Olhei, voltei na academia. Então foi coisa de... Entre perder e voltar para recuperar, não devem ter se passado 10 minutos, né? Então eu voltei, refiz o percurso dentro da academia e fui no lugar onde eu estava sentada com ele, né? E não estava mais lá, tinha desaparecido. Então o que eu suponho que tenha acontecido? Alguém achou ele, né? E eu não sei se essa pessoa vai me devolver. Até hoje, de ontem para hoje, não me devolveu, porque eu estive na academia hoje e falei com todo mundo. Avisei o professor de musculação, que fica perto, enfim. Então, é uma situação que eu não queria que tivesse acontecido. Mas eu não posso permitir que isso me tire a paz. Eu tomei as providências que eu podia tomar, né? Aqui na Matrix. Eu avisei as pessoas, avisei na recepção. Né? Hoje eu falei com um professor meu que é de hidroginástica, que estava na musculação. Eu falei, Daniel, sabe aquele headphone que eu uso? Sei, um headphone vermelho, né? Eu falei, não, ele é laranja. Então, assim, o problema tá te incomodando, entrega nas mãos de Deus. E aí você vai receber a dádiva que o perdão te dá, que é você ficar em paz. Eu ontem tive um dia de paz. À noite, quando o pensamento voltou, eu rezei novamente. Hoje, na hora que eu voltei da academia chateada, porque ninguém entregou, eu rezei novamente. Vocês entendem? Então é isso. Essa é a maior dádiva que o perdão me dá. O perdão me dá uma paz mental. Não importa o que a outra pessoa está fazendo. Não importa se a outra pessoa vai me perdoar, não importa se eu vou ter um entendimento com aquela pessoa, não importa se a situação vai mudar, se não vai mudar, não importa se eu vou achar meu headphone, se vão devolver meu headphone. Eu estou em paz. Eu estou fluindo com o fluxo da vida. Então essa é a maior dádiva, né? E é isso que nós precisamos ensinar para as nossas crianças interiores. Ficar em paz, né? Ficar em paz. Né? E aí eu vou praticar um lema que eu gosto muito, que é o esquecer os prejuízos. Tive um prejuízo, ok. Vamos esquecer os prejuízos, né? Vocês estão entendendo? E, gente, essa paz mental é o estado exato no qual a gente fica quando a gente está fluindo com a vida, sem revolta, né? Ah, meu Deus, o que eu fiz pra merecer perder meu headphone? Joguei pedra na cruz? Não, perdi meu headphone. Dei um mole, me distraí, perdi meu headphone. Vou me culpar? Ah, pá, porque essa é a minha tendência, né? Aí eu começo a ouvir, lá a minha criança interior começa a ouvir a voz dos meus pais. Você é uma relaxada, você não presta atenção nas coisas, você não cuida direito das suas coisas, agora você vai ficar sem porque não tem dinheiro para comprar um outro para você, porque você é uma preguiçosa, porque você tinha que estar prestando atenção, tomando conta do seu headphone. Todas essas vozes vieram. Você é a culpada, você é a culpada, você é a culpada, você é a culpada. Você não tomou conta corretamente do seu headphone, tá? E aí eu falo assim pra minha criança, não, tá tudo bem. Você só se distraiu. E isso é humano. Você se distraiu. A sua amiga ligou pra você e você foi atender a sua amiga. E você se distraiu. E isso é humano. E aí eu consolo a minha criança. E aí eu ensino a ela a receber a dádiva que o perdão dá. Ok, isso acontece. Ok, isso acontece. Gente, é normal. É normal a gente quebrar um copo em casa. É normal a gente perder alguma coisa. É normal a gente se atrasar. É normal. É humano. Nós somos humanos. A vergonha tóxica, como eu li no texto de ontem, ela sempre vai dizer pra gente que a nossa humanidade não é possível. Que não é possível sermos humanos.
Essa é a voz da vergonha tóxica. Você tinha que ter cuidado do seu headphone. Você é uma preguiçosa, você é uma relaxada. Você não cuida das suas coisas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito difícil eu perder alguma coisa. Eu sou bem cuidadosa com as minhas coisas. Você não dá valor às coisas que os seus pais te dão. Se você desse valor, você não tinha perdido. Eu ouço todas essas vozes dentro de mim. Mas hoje eu sei que elas são as vozes do meu ego que ainda estão tentando atormentar a minha criança interior. Eu voltei lá para os 8 anos de idade. 9 anos de idade, quando eu fazia aula de natação no colégio. Que eu tinha que prestar atenção em tudo para não esquecer alguma coisa dentro do vestiário. Eu voltei bem lá. Né? Só que hoje eu sou adulto e hoje eu posso falar para minha criança, tá bom, que pena, né? Perdemos o headphone. Eu não sei nem se eu vou conseguir comprar outro do mesmo modelo, porque eu ainda não sei se vende ainda no Brasil. Eu descobri que vende na Amazon.com, tem que vir dos Estados Unidos, né? E aí provavelmente o frete vai ser um absurdo e, enfim. Eu tenho uma amiga que deve ir para os Estados Unidos agora no final do ano, eu vou pedir ela para comprar um para mim e vou esperar, vou ficar sem, né? E porque é um negócio especial, porque ele é a prova d'água. Então, eu uso ele todos os dias quando eu vou à piscina, né? Enfim. Então, hoje eu posso dizer para minha criança, tá bom, a gente vai comprar outro. Vai demorar para chegar, vai... Mas olha, tá tudo bem. Você não fez por mal. Tá tudo bem, você só se distraiu. Se distrair é humano. E aí eu dou a ela essa dádiva que o perdão dá. Eu deixo a minha criança em paz, sabe? Porque, gente, é normal. É normal errar. É normal ser humano. Ser humano é normal. E é isso que é essa vergonha tóxica. A gente falou disso ontem, né? Com a leitura do texto de ontem, né? É isso que essa vergonha tóxica, ela quer dizer pra gente que não é normal. Não é normal. Você não pode ser humano. Você tem que ser super-humano. Você tem que ser o super realizador. Você não pode perder nada, esquecer nada, deixar passar nada. Entendem? Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Porque é como eu falo pra vocês, desde que a gente começou a fazer esses vídeos, a lição do dia é a lição que me ajuda a eu lidar com o desafio do dia, né? Então hoje eu tenho essa lição pra mim. Hoje recebo, sei lá, as dádivas que o perdão dá, tá bom? Vou ler o texto agora da Marianne Williamson, do dia 334, do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. Eu estou aberta a mudar e eu não resisto à mudança. Não resistirei ao que ocorre no dia de hoje. Esse texto hoje para mim é muito importante por conta dessa situação, tá? Eu abro o meu coração para novos lugares, novas pessoas e para novos capítulos da minha vida. Porque eu sei que tudo está planejado de acordo com a vontade de Deus, para que eu seja abençoado. Eu não viverei no medo do que não é familiar, do desconhecido, né? Eu estou aberto às mudanças que são parte da vida, porque elas sempre trazem novas dádivas. O passado terminou, mas o presente está preenchido com as dádivas infinitas de Deus. Eu encaro o dia de hoje com um coração corajoso. Eu ignoro as vozes que me manteriam preso ao meu passado. E eu ansiosamente habito nas novidades do agora. Eu habito no momento presente com um coração aberto, sabendo que o meu destino se desenrolará com milagres e alegria. Que bonito, né? Que bonito, né? Muito bonito. Então, gente, vamos ler a lição de hoje de novo, né? Pra gente não se esquecer. Hoje reivindico as dádivas que o perdão dá, né? A principal delas é essa paz mental, né?
Eu quero gastar alguns momentos aqui comentando algo muito importante, que foi um comentário que o Flamarion mandou pra gente, tá? No vídeo de ontem, né? Então o Flamarion, ele sempre compartilha coisas tão bonitas com a gente que eu quero ler. Já que abençoada, gratidão. Na minha opinião, não foi sorte sua, foi mérito. Eu não me lembro do que eu tinha falado, que eu tinha dado sorte. Eu não me lembro. Que eu falei alguma coisa no vídeo de ontem que eu tive muita sorte, né? Daqui a pouco eu me lembro o que foi, não me lembro. No meu entendimento, sorte é uma frequência na qual projetamos algo em nossa realidade. Perfeito. Em relação à vergonha, se eu for contar aqui, vou ter que escrever um texto gigante. Mas eu tinha vergonha de quase tudo. Vergonha do meu pai por ele ser alcoólatra, da minha mãe por ela ser ignorante. Tinha vergonha por ter um irmão homossexual. Tinha vergonha de não ter condições financeiras para comprar o que eu desejava. Tinha vergonha de mim mesmo, pois eu me achava feio. Eu também tinha vergonha de tudo, tá? Também me achava feia. Aliás, não me achava feia, não. Me achava horrorosa. Me achava muito feia. E uma coisa eu quero comentar com vocês aqui que é muito importante, sabe? A gente só tem tanta vergonha porque os nossos pais têm muita vergonha de si mesmos. Porque se os nossos pais, eles tivessem conseguido se aceitar do jeito que eles eram, na condição financeira deles, na aparência física deles, na instrução deles, na conta bancária, nos bens que tinham, no que faziam, na vida que levavam, nós não teríamos crescido com essa sensação de vergonha. Então a gente só sente, isso é muito importante que vocês entendam. Você só sente vergonha porque você aprendeu com os seus pais a sentir vergonha. Gente, eu conheço gente que dentro do nosso conceito de vergonha natural, de vergonha boa, é totalmente sem noção. Eu conheço gente totalmente sem noção, sabe? Fazendo coisas que ali, se eu estivesse fazendo, eu ia estar morrendo de vergonha. Tô falando da vergonha saudável. Então, porque essas pessoas, elas cresceram em outros paradigmas. Talvez tenham, provavelmente, tenham a vergonha tóxica em outras situações. E a vergonha saudável também em outras situações, sabe? Mas essa questão de a gente se envergonhar, é muito importante que vocês entendam isso. Nós estamos olhando para a nossa vida familiar. Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, no meu caso, né? Tenho uma irmã só, mais velha que eu. Com os olhos dos meus pais. Dos meus pais olhando para a própria vida e dos meus pais olhando para eles mesmos. Se eu não tenho uma mãe que sente vergonha de si mesma, não tem como eu sentir vergonha de mim mesma. Se eu não tenho um pai que não sente vergonha de si mesmo, não tem como eu sentir vergonha de mim mesma. Não tem como. Eu tô aprendendo um olhar. Eu tô aprendendo uma forma de estar no mundo. Completamente dominada pelo sistema de pensamento do ego. Totalmente dominada pela vergonha tóxica, que é estruturante do ego. Tá? Que é o pecado lá, é a raiz de tudo, é o pecado. Dentro da tríade ímpia, a vergonha tóxica é o pecado, tá? Pequei contra Deus. Culpa. Serei punida. Medo do futuro. Tá bom? Então aprendam isso. Por mais que vocês podem falar assim pra mim já que não era isso. No fundo era. Tava no inconsciente. Lembram que eu dei o exemplo pra vocês da Dona Xepa? Da novela da Dona Xepa e da Raquel, da novela da Odete Roitman? Pátria Amada, né? Acho que era Pátria Amada, né? O nome da novela. Agora eu lembrei. Então, vocês se lembrem que a Maria de Fátima, ela tinha vergonha da Raquel, mas a Raquel tinha muita vergonha de si mesma. A Raquel fazia as coisas, fazia lá comidinha de avião, enfim,
Lembram da TCA? A Odete Roitman era dona da TCA, né? Aquilo era o máximo. Né? E a dona Xepa também tinha muita vergonha de si mesma, de ser feirante. Entendeu? Claro que é um pouco, talvez seja um pouco difícil para vocês apreenderem o que eu tô falando aqui, porque a nossa sociedade, nós somos tão cheios de vergonha, tão cheios de vergonha. Nós somos cheios de vergonha até o talo, até o topo do copo. Que vocês podem falar assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que seja feirante e não tenha vergonha de si mesma. Entendeu? Talvez seja difícil por isso. Entende? Gente, eu conheço pessoas que têm tanta vergonha de si mesmas, pessoas que estão em trabalhos mais humildes. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero envergonhar ninguém. Mas eu conheço pessoas que têm trabalhos humildes, que têm tanta vergonha de si mesmas, que se você fala com elas, elas abaixam a cabeça e às vezes não conseguem te responder. Né? Tem um trabalho que foi feito, eu acho que na USP, na Universidade de São Paulo, sobre a invisibilidade social dos garis. Né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sempre que eu encontro um gari na rua, aqui no meu bairro onde eu moro, é muito frequente eu encontrar com um gari na rua, varrendo, nos horários que eu tô andando a pé, né? Nomeadamente ir pra academia, ir pra manicure e tal, porque pra ir pro trabalho eu vou de carro. Eu sempre cumprimento. Sempre. E eles no início eles olhavam pra minha cara assim. Hoje já me conhecem. Já contei pra vocês da história dos meus lixeiros. E eu boto o pronome meus aqui, porque são os meus lixeiros. Os meus lixeiros me conhecem. Eles me chamam de madrinha. Os meus lixeiros me conhecem. Quando meus lixeiros estão passando, tudo bem, bom dia, feliz dia. No final do ano, a gente pega dinheiro, dá gorjetinha pra eles. Os lixeiros do lixo reciclável que vem às quartas-feiras, os lixeiros do lixo normal que vem terça, quinta e sexta. Entendeu? São os meus lixeiros. Entende? Essas pessoas são vistas, essas pessoas existem. Porque a minha vida sem os meus lixeiros seria um inferno. Não posso conceber como seria a minha vida sem os meus lixeiros. Como seria a sua vida sem os seus lixeiros? Imaginem que na pandemia o serviço de recolha do lixo tivesse sido interrompido. Né? Então, gente, isso está muito entranhado na gente. Mas muito entranhado. Eu tinha um lixeiro aqui, que eu nunca falei isso com ninguém, né? Eu vou contar isso pra vocês agora. Era o lixeiro, eu encontrava com ele, agora ele sumiu, ele deve ter sido mudado de localidade. Ele era um homem que devia ter os seus 30 e poucos anos, mas ele era um homem extremamente bonito. Aquele homem, ele podia ser modelo de revista masculina. Mas ele era muito bonito, mas muito bonito. Durante uns 5 anos, talvez, ou mais, eu convivi com esse lixeiro. 2, 3 vezes por semana eu encontrava com ele na rua. Oi, tudo bem? Bom dia.Oi, bom dia, tudo bem com a senhora? E ele usava um chapeuzinho de lixeiro, né? Às vezes ele tirava. Nossa, ele era... Deve estar vivo, né? Um homem muito bonito. Vocês imaginam, gente? Vocês imaginam? Vocês podem confiar em mim, porque se eu tô falando que ele é bonito, é porque ele é bonito. Vocês imaginem que um homem daquele que está ali varrendo o chão, eu não tô diminuindo a tarefa de ninguém aqui, dizendo que é menos, de jeito nenhum, mas ele podia ser um modelo. Sabe? Modelo da Osklen, modelo da Aviator, ele podia ser um modelo. Vocês sabiam que esses olheiros de agência de moda, principalmente as internacionais, eles andam na rua e pegam essas pessoas para serem treinadas e virarem modelos? Com quantas modelos famosas eu já li essa história, de quantas? Sabe? Pega lá, leva, treina, vira modelo, vai lá pro exterior, começa a ganhar bilhões. Aí dá um treino de etiqueta pra pessoa, ensina a pessoa a falar
a língua corretamente, ensina a falar inglês, ensina a se vestir, ensina a se portar, né? A mesma coisa com os jogadores de futebol, olheiro de time. Vai lá, pega a criancinha lá jogando pelada no bairro, né? Então, tô tentando mostrar para vocês que o modo como a gente se vê pode ser muito diferente do modo como os outros nos veem. E como é o modo que a gente se vê? A gente aprende a se ver com os olhos dos nossos pais, cheios de vergonha, que olham pra gente e pensam: que vergonha, esse meu filho feio, ou esse meu filho burro, ou esse meu filho sem educação, ou esse meu filho defeituoso, porque tá tendo uma projeção ali dos próprios defeitos, vendo no filho. Então é esse círculo aí vicioso que a gente precisa romper. Nós precisamos, vamos fazer isso juntos agora, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ajude a todos aqui, que possamos nos ver através dos olhos do Criador de tudo que é. Meu Divino Espírito Santo, me ajude a eu ver a minha própria beleza. Meu Divino Espírito Santo, repita comigo, me ajude a eu ver as minhas capacidades. Meu Divino Espírito Santo, me ajude a eu ver os meus dons e as minhas dádivas. Meu Divino Espírito Santo, me ajude a eu ver a minha inteligência. Meu Divino Espírito Santo, me ajude a eu enxergar o meu valor. Me ajude a eu enxergar o meu valor como mulher, me ajude a eu enxergar o meu valor como homem, me ajude a eu enxergar o meu valor como ser humano. Me ajude a eu me ver como você me vê, o filho. Filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado, tá? Então isso é muito importante que vocês entendam. A gente tem que dar um ponto final nisso, tá? E aí ele continua aqui, tá? Até hoje, eu me lembro que no começo de um ano lá, eu fui comprar o meu material escolar. Chegando lá, queria comprar uma lancheira muito bonita. Porém, o valor era alto e a minha mãe comprou a mais barata que tinha na loja quando as aulas começaram. Eu estava com meus coleguinhas e um deles, que tinha bastante condições financeiras, olhou para minha lancheira e disse que tinha visto ela na loja e que ela era a mais barata. Começou a humilhar o colega. Por quê? Porque já viu os pais humilhando os outros. E porque humilhar o outro quando você está muito doido te dá um alívio. De que, Jaque? Da sua própria vergonha tóxica. Pronto, você projetou ela todinha no outro coleguinha que tem a lancheira feia. Então, nesse momento, o coleguinha começou a rir, dizendo que eu tinha a lancheira mais barata da escola. Me senti um Zé Ninguém e muito humilhado nesse momento. Eu segurei o choro e fui para o banheiro da escola chorar. Quando eu cheguei na adolescência, quando eu ia para algum lugar onde as pessoas não me conheciam e então alguém perguntava: você é filho de quem? Eu tentava mudar de conversa para não dizer de quem eu era filho. Olha o nível da vergonha. Cresci com uma mentalidade de que eu só teria um filho quando eu tivesse condições de dar tudo que eu nunca tinha tido na minha infância, em termos materiais. Hoje tenho um lindo filho de 7 anos, a quem não lhe falta nada, materialmente falando, ele tem tudo do bom e do melhor. Mas já faz um certo tempo que eu compreendi que ele realmente tem tudo que eu nunca tive. E o que eu nunca tive foi o amor que toda criança deveria receber dos seus pais. O amor que eu nunca recebi e eu dou a ele, e assim também é como a mentalidade que eu tenho hoje. Eu sempre digo que ele é o filho amado e querido de Deus, e ele olha para mim e diz que eu sou o pai amado e querido de Deus. Olha como essa criança vai querer ser curada. Nossa Senhora, que coisa! Enfim, recomendo a todos os livros de Louise Hay, pois me ajudaram muito. Louise Hay é the best, né? Então, gente, eu vou contar pra vocês aqui, pra vocês rirem muito. Eu vou contar pra vocês de uma coisa que eu tinha muita vergonha na minha infância. Então,
É, a minha... Meus pais... eu já estava nessa época, eu já estava um pouquinho mais velha, então a situação financeira estava um pouquinho melhor, né? E o meu pai tinha um carro e a minha mãe tinha um outro carro, né? Sendo que o carro do meu pai era sempre o melhor carro, né? O carro no qual a gente viajava, o carro mais confortável, o carro maior, enfim. E a minha mãe tinha um carro que normalmente era mais antigo, mais velhinho, né? E era velhinho, porque naquela época o carro era uma coisa cara, né, gente? Hoje você paga aí em 5, 6 anos, você paga um carro, né? O carro já se acabou e você ainda tá lá pagando. Se você não cuidar bem do seu carro, já se acabou e você tá lá pagando. E aí, era uma época também, né, gente, que os carros enguiçavam, né? Hoje em dia carro não enguiça, né? Vocês vejam, o meu carro deu problema no freio, mas ele continuou freando. Eu levei ele pro carro, eu levei ele pra concessionária dirigindo, né? E aí, com muita frequência, e eu acho que tadinha da minha mãe também, a minha mãe já começou a ficar nervosa com isso, então ela já começou a meio que ter medo de dirigir, porque com muita frequência o carro enguiçava. Ai, gente, eu tinha muita vergonha daquilo. E tinha muita vergonha. O carro enguiçava, né? Então eu me lembro de 2 situações emblemáticas. E aí meu pai era sócio do Touring, aí tinha que chamar o Touring, aí o Touring ia rebocar o carro. Mas eu morria de vergonha daquele carro velho, aquele carro que enguiçava, aquele carro que dava problema. Gente, eu tinha muita vergonha. E aí um dia, eu me lembro de 2 situações emblemáticas. Um dia a gente estava com um carrinho muito velho, muito velho. Pra vocês terem ideia, vocês vão rir muito. É pra rir, tá? Não é pra ficar achando que eu vou ficar chateada se vocês rirem, não. O carro era tão velho, era um Corcelzinho. O carro era tão velho, ele não estava caindo aos pedaços não, mas ele era muito velho, que ele não tinha um marcador de gasolina funcionando. Então o meu pai arrumou uma ripa de madeira, uma ripa, e enfiava ali e tirava, como se fosse o medidor do óleo do cárter, né? E aí saía aquilo e via o nível da gasolina e sabia se tinha que botar gasolina ou se dava para ir um pouco mais adiante. Aí um dia, um dia a gente estava voltando para casa do colégio, eu, a minha mãe e minha irmã dentro do carro. E aí a gente começou a subir uma ladeira, porque ela fazia um caminho. Aqui, para quem conhece o Rio, ela vinha, a gente morava em Laranjeiras, e aí ela pegava o Rio Comprido e subia ao Almirante Alexandrino, que é uma ladeirona. Inclusive a Almirante Alexandrino, ela é uma rua famosa no Rio de Janeiro, porque na época da ditadura sequestraram o embaixador da Suíça e ele ficou escondido lá numa casa, que a gente passa por lá até hoje, tá? Só a título de curiosidade. E aí a gente estava subindo a ladeira com o carro. Chegou um determinado momento que o carro começou a ratear. Imagina, a gente subindo a ladeira, chegando no topo da colina, aí você passa por um túnel e depois começa a descer e chega em Laranjeiras. Aí o carro começou a ratear. Aí o meu coração já veio na boca, né? De medo, de terror, de vergonha. Aí a minha mãe parou o carro, puxou o freio de mão, né? O que já era uma dificuldade, porque o carro tinha que frear na ladeira, enfim. E aí veio uma viatura da polícia. E aí ela chamou e eles vieram ajudar, os policiais. Santos homens, aqueles policiais. Aí o homem entrou no carro, ligou o carro e botou o carro para andar. E não aconteceu nada, sabe? Não tinha problema nenhum com o carro. Mas eu acho que ela já estava tão nervosa com aquele carro dando problema, que ela deve ter feito alguma coisa equivocada lá no carro. Aí a gente veio pra casa, e aí quando ela chegou, avisou meu pai, enfim. Então esse episódio foi de muita vergonha, mas de muita vergonha, muita. Mas aí teve um outro que foi muito pior, muito pior. E aí eu não me lembro, eu acho que era com outro carro, era outro carro. Meu pai tinha mania de vender e comprar carro, né? Não, vou vender esse, vou consertar, e consertava, e vendia, comprava outro, enfim. Aí a gente estava saindo do colégio e a mãe da minha melhor amiga, que cara, eu era muito, muito amiga dela, era a que me dava o biscoito caro, tá?
Nossa, eu conto isso pra vocês, eu me emociono. A Adriana. E eu adorava ela. E a Adriana, os pais dela tinham uma boa situação financeira. Bem melhor do que a dos meus pais. Bem melhor do que a dos meus pais. E eu, nessa época, estudava numa escola pública. E a Adriana estudava também porque era uma escola boa, mas porque a mãe dela era professora dessa escola. O Instituto de Educação no Rio de Janeiro. Aquele dos anos dourados que eu já contei pra vocês. E aí, cara, a Adriana era toda arrumada, toda bonita, toda chique. A mãe dela era linda, usava um cabelo curto, assim, moderno, com umas luzes, era toda bem vestida, toda arrumada. E era professora do colégio, né? E aí, saímos do colégio pra voltar pra casa. Eu não me lembro se a minha irmã, porque a gente saía da parte do primário, onde eu tava menorzinha, e tinha que pegar minha irmã no ginásio. Então, não sei se eu tava sozinha com a minha irmã, porque a gente ia dar a volta no colégio, que era um pouco longe, pra pegar a minha irmã, eu não me lembro. Ou se a minha irmã tava com a gente. Eu sei que o carro pifou. E aí, né, gente, naquela época, você fazia o carro pegar no tranco, né? Hoje em dia, se você faz um negócio desse com carro de injeção eletrônica, e primeiro que eu não sei se é possível, e segundo que se for possível, você vai causar um problema no motor, né? Mas naquela época os carros tinham um carburador, né? E aí o que a mãe da Adriana estava saindo com a Adriana e com a Fabiana, que era a irmã menor da Adriana. Aí a mãe da Adriana, que conhecia minha mãe, era um amor de pessoa, uma fofa, falou assim: Aline, eu vou empurrar o teu carro com o meu. E pegou o Fiat dela zerado e foi empurrando a minha mãe. E eu dentro do carro. Gente, que vergonha. Gente, era muita vergonha. Mas muita vergonha. Né? Era muita vergonha. E eu lembro, vocês podem até estar falando assim pra mim, pô, Jaque, mas você tinha carro. Então, é o que eu falei pra vocês ontem. Eu via a vergonha dos que tinham menos do que eu. Mas eu tinha muita vergonha dos que tinham mais do que eu. Então, é social, né? É social. E aí, o tal do carro conseguiu pegar no tranco. A minha mãe fez o carro pegar e se despediu lá da tia Nancy. O nome dela era Nancy, não sei se ainda tá viva, tia Nancy. E assim, a Adriana tinha casa de praia, a Adriana tinha carro zero, né? O pai da Adriana era dono de colégio, eu acho, enfim, né? Pessoas como essa em situação financeira super humilde, super simples, pessoas maravilhosas. E aí a tia Nancy empurrou o carro da minha mãe e a gente foi, né? Então, gente, tá tudo aí. Os registros estão todos aí, né? E quando eu li aqui o Flammarion, nossa senhora, o Flammarion, ele traz uns depoimentos que realmente são muito curativos, né? E por isso também que eu faço questão de contar as histórias da minha vida pra vocês, né, gente? E os motivos pra vergonha, eles são inúmeros, né? A gente tem vergonha porque é judeu, porque é muçulmano, né? A gente tem vergonha porque é rico, a gente tem vergonha porque é pobre, a gente tem vergonha porque é preto, porque é branco, porque é mulato. A gente tem vergonha porque é um estrangeiro, né? A gente tem vergonha. Então a gente parte dessa base da vergonha. O motivo a gente vai inventar, né? O motivo a gente vai inventar. Mas o problema é que a gente não pode ficar em paz com quem a gente é. Por quê? Aquele programa fundamental do ego tá ali. Eu não valho nada. Eu não sou bom o bastante. Eu não sou bom o bastante. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Não sou digna, não sou merecedora. Eu sou um pecador, né? São os programas fundamentais do ego. São os programas estruturantes. E hoje, a gente precisa, com muita amorosidade, combater isso, perdoar o passado, para que então possamos reivindicar as dádivas que o perdão nos dá. Perdoar o passado, perdoar os nossos pais que estavam ali lutando para dar alguma coisa pra gente com o que eles tinham, né? E aí a gente vai poder reivindicar essa paz de espírito, né? Então, assim, eu também tinha vergonha de tudo, gente. Eu tinha vergonha de tudo. Nossa Senhora.
Era muita vergonha. Eu tinha vergonha dos meus cadernos, os meus cadernos eram feios, não eram de espiral, como a gente era pobre, a minha mãe comprava num caminhão do MEC que vendia, passava pelas escolas e vendia, então era aquele material escolar de uma qualidade que não era ruim. Dava para criança estudar, mas era o mais simples possível. Entendeu? Fui ter lapiseira quando eu já estava no ginásio, enfim. Tinha vergonha de tudo, né? Me lembro, olha só do que eu tô me lembrando. Eu me lembro que quando eu tava no final da 4ª série, que hoje é acho que é 5º ano, né? Eu ganhei o meu primeiro caderno de espiral, que facilitou muito a minha vida. Mas o caderno de espiral era muito caro, né? Tinha uma papelaria muito bacana em frente ao meu colégio. A gente entrava lá, olhava tudo, queria tudo, não tinha dinheiro para comprar nada, né? Talvez, olha só o que eu tô acessando aqui agora. Talvez por isso eu seja a louca da papelaria. Quando eu entro numa papelaria, eu não consigo sair sem uma caneta rosa ou um caderno diferente, né? Talvez seja isso. Então, meus queridos, a gente precisa perdoar esse passado. E nós precisamos nos perdoar por termos sentido vergonha das nossas condições de infância. Por quê? Porque isso é humano, tá? É humano. É humano. Que bom que esse tema surgiu pra gente na terça-feira, para que a gente possa ainda aprofundar ainda mais os nossos níveis de cura. Acessar essa lixarada que está no nosso inconsciente. Entregar tudo isso nas mãos do Divino Espírito Santo, pedir para ele ir embora. O lixeiro acabou de descer, subiu e acabou de descer, já levou todo o lixo embora. Que esse lixeiro espiritual leve toda essa nossa bagagem emocional embora, tá? Não precisamos mais disso. Podemos seguir com a nossa vida vivendo de uma forma muito mais leve e natural. E conectada com o nosso Criador, que nos olha com uma amorosidade infinita. E que nos vê e nos enxerga apenas como a criança amada dele. A criança amada que ele criou. Assim como ele. Maravilhosa, perfeita, inteira, completa, isenta de pecado. Tá bom, meus amores? Amanhã a gente dá continuidade na leitura dos textos. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.